Oi, gente! Hoje eu queria compartilhar com vocês a alegria de finalmente poder doar sangue sendo quem eu sou, sem sofrer nenhum tipo de constrangimento. Para quem não sabe, antigamente a homossexualidade era considerada doença. Daí se usava o prefixo ismo e falavam homossexualismo. Desde essa época, num tempo que a homossexualidade estava muito ligada também à AIDS, as pessoas achavam que a AIDS era uma doença que Deus tinha castigado os homossexuais pelos seus atos, enfim, que as pessoas homossexuais eram os grandes propagadores do vírus da HIV, né, da AIDS. Então, nessa época foi-se configurado um tipo de avaliação de grupo de risco. Esse grupo de risco era impedido de fazer doações de sangue. Dentro desse grupo de risco tinha as pessoas homossexuais, profissionais dos sexos, trans, pessoas travesti, transexuais e também usuários de drogas. Com o passar do tempo, a medicina foi avançando e aí foi se entendendo que a homossexualidade não era um distúrbio, não era uma doença, e daí a mudança de nome, né? A retirada do prefixo ismo e a nomenclatura mudando para homossexualidade. Só que essa mudança não ocorreu na configuração de grupo de risco para doação de sangue. E desde essa época, acho que em 1993, foi-se proibido que esse grupo de risco doasse sangue. Já em 2002, se eu não me engano, a Anvisa liberou, só que com uma condição, que essas pessoas que se relacionavam com homens, sendo elas homossexuais ou bissexuais, elas deveriam ficar pelo menos um ano sem se relacionar sexualmente para poder doar sangue. E aí isso ficou até recentemente. Já fazia mais ou menos uns 4 anos que as pessoas lutavam para que fosse mudado essa configuração de grupo de risco para comportamento de risco. Porque, na verdade, se uma pessoa homossexual ela se relaciona com segurança, com preservativo, ela tem um único parceiro e esse parceiro também só se relaciona com essa pessoa, não há um porquê impedi-la de doar sangue. A gente sabe que existem muitos casos de casais heterossexuais que se relacionam, traem as pessoas que eles se relacionam e acabam contraindo o vírus do HIV e passando para a pessoa com a qual eles se relacionam, ela se relaciona. Então a gente entende que isso não essa questão é uma questão ainda presa nas configurações preconceituosas que sentiam a respeito da homossexualidade no passado. Beleza, dito tudo isso, após muita luta, foi finalmente autorizado e retirada essa configuração. Então, se você se relaciona com uma pessoa com segurança, com preservativo, se você se cuida, se você sabe que essa pessoa que você relaciona não tem nenhuma doença, enfim, as mesmas condições que eram dadas para as pessoas heterossexuais, agora finalmente também são dadas para os homens que se relacionam sexualmente com homens. Você é liberado para doar sangue. Isso depois de muita luta, e mesmo depois que foi liberado, a Anvisa junto com o Ministério da Saúde continuou barrando, e finalmente entraram com uma ação e conseguiram, de uma vez por todas, liberar para que a gente doa sangue. O que eu quero falar com isso? Porque essa introdução gigantesca, eu não tinha esse conhecimento quando eu decidi doar sangue. Para quem não sabe, quando eu tinha 12 anos eu sofri um acidente, perdi muito sangue, precisei passar por 4 transfusões de sangue. E isso foi muito marcante na minha vida, porque essas pessoas que doaram esse sangue salvaram minha vida. E eu sentia que eu precisava também dar esse retorno para o universo de alguma forma, né? E quando eu fui doar sangue, eu não lembro, acho que foi uns 4 anos atrás, 2016, 2017, eu não lembro direito. Eu me relacionava já com a pessoa que eu tô hoje. E eu fui doar sangue, todo bonitinho e tal. Quando chegou lá, porque você passa por uma entrevista antes, né? E a pessoa me perguntou se você relaciona com essa pessoa, com homens, né? E eu falei
Sim, a pessoa falou, você não vai poder doar, mas aí eu expliquei que era só uma pessoa, que era uma relação segura, né? A gente inclusive já tinha feito exame de teste de AIDS e tudo mais, de doenças, e tinha dado negativo, e ela falou que não podia, por causa disso tudo que eu expliquei pra vocês. E na época eu saí muito constrangido, porque eu senti que nos negam tanta coisa, sabe? Tentam nos negar o direito de ter um mínimo de acesso na sociedade. E tudo que a gente conquista, como o nosso casamento, como várias outras coisas, né? A gente precisa sempre conquistar com muita luta, nada é fácil. Como se a gente sempre fosse condenado por uma falsa moralidade cristã que só é usada para o benefício da grande elite hétero, branca, normativa. E eu me senti muito mal nesse dia, foi um dia péssimo, ainda não era assumido, minha irmã tinha ido comigo, minha irmã já tava doando, e depois eu... Como que fala pra ela do porquê que eu não tinha podido doar sangue, né? Eu meti o caô que minha pressão tava baixa ou alta, nem lembro direito. E foi um dia muito ruim pra mim, nesse sentido. E assim que eu saí dali, eu comecei a pesquisar, entendi tudo isso, eu fiquei muito revoltado, porque... mais uma vez, privando a gente dos nossos direitos mínimos. Beleza. E aí o tempo foi passando e finalmente, hoje, já faz algum tempo, né, que liberaram, aí barraram, aí liberaram de vez, e aí eu separei esse dia pra poder doar sangue. E eu coloquei aí algumas imagens, fotos, porque foi um dia muito especial pra mim. É uma conquista pra gente. Então, se você é uma pessoa homossexual e se você... o único impedimento que você tinha pra doar sangue era esse, doe. Faça a sua parte também. Aproveite esse direito que tantas pessoas precisaram lutar tanto pra conquistar pela gente, sabe? E vamos fazer valer toda essa luta, que não é só de agora, mas é de muito tempo atrás, pra que a gente possa ter acesso a uma vida de... Meus gatos, gente. Sai daí! Para que a gente possa ter acesso a uma vida digna, assim como todas as outras pessoas na nossa sociedade, e que a gente faça valer a Constituição, né? Que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então, se a gente é igual, a gente precisa ter todos os direitos que as pessoas héteros, normativas, brancas também têm. Então é isso. Eu queria aproveitar essa semana, que é a última semana desse mês do orgulho LGBTQIA+, para compartilhar essa experiência e ter esse ato e valorizar essa grande conquista. É isso.